Graça e paz do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez aqui o pastor Genivaldo, trazendo mais uma reflexão da Palavra de Deus para compartilhar com você. Por isso, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Não deixe de seguir esse protocolo aí do YouTube, que é se inscrever, deixar o like, tocar o sininho, marcar todas. Amém? Glórias a Deus. Quero desde já também agradecer aqui aos nossos intercessores, homens e mulheres que têm chamado na área de oração e que têm orado pelo nosso canal. Amém? Quero dizer para vocês que as orações de vocês estão chegando no trono de Deus, porque o Palavra de Vida, gerando vidas, está cada vez mais forte nas mãos do Senhor. Estamos hoje em praticamente todas as plataformas digitais, as principais estamos presentes, e eu preciso mais das suas orações, amém? Por isso eu quero convidar você que tem um ministério de oração, de intercessão, e que não está exercitando ele, vem se agregar a nós, vem estar junto conosco, em nome de Jesus, amém? Quero aqui também deixar o meu agradecimento todo especial aos nossos ofertantes e dizimistas que têm entendido o chamado do Senhor e que têm abençoado o nosso canal com seus dízimos e as suas orações. Amém? Quero que saiba que nós somos muito agradecidos, e você que sente que está sendo tocado pelo Espírito Santo e deseja fazer a sua oferta ou então entregar o seu dízimo, caso você esteja sem igreja, nós deixamos aí o número do nosso Pix para que você tenha liberdade de fazer isso, tudo bem? Então faça com alegria, faça com amor, com gratidão, com responsabilidade, você vai ver o quanto Deus vai te prosperar. Querido, o nosso Deus, ele é fiel. Quando nós fazemos a nossa parte, com certeza a dele sempre é presente. Amém? Glórias a Deus, é isso aí. Amados, eu queria também lembrar vocês que o dízimo, vocês sabem como que é. Agora a oferta é aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração. Você faça isso de forma voluntária e livre. Você que vai determinar o valor, amém? Tocado pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, e faça isso com amor, com liberdade. Você vai estar contribuindo muito para que a obra de Deus, para que o Evangelho de Cristo continue se propagando sobre toda a terra. Amém? Muito bem, vamos então à mensagem. Amados, eu estou com um texto aqui que está no livro de 1 de Reis, capítulo 18, que narra a história exatamente do rei Acabe. Dentro do reinado do rei Acabe, tinha um profeta maravilhoso, que Deus usava de uma forma sobrenatural, poderosa, que é o profeta Elias. E aqui nós vimos aqui no versículo 20 do capítulo 18, que diz assim: Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Amados, nós vimos aqui que Elias estava diante de uma grande batalha. Estava diante de uma grande peleja. Não era uma peleja humana, não era uma peleja que ele resolveria com as suas habilidades humanas, na força do seu braço, não. Era uma batalha no mundo espiritual, que é essa batalha que nós travamos todos os dias. Por isso que o Senhor, lá em Efésios capítulo 6, ali a partir do versículo 10 ao 18, o Senhor nos entrega armas espirituais para a gente guerrear no mundo espiritual. Amém? E aqui nós vimos então Elias se achega ao povo e fala palavras firmes. Por quê? Porque o povo estava sendo muito mal governado, muito mal liderado pelo rei Acabe. E devido a isso, o povo se encontrava mal espiritualmente. O povo se encontrava fraco espiritualmente. O povo se encontrava sem ânimo, sem força, sem coragem, sem amor para buscar a Deus. E ali então, Elias, usado pelo Espírito Santo, dá uma sacudida no povo. Porque o povo era liderado pelo rei derrotado, pelo rei que não era mais digno de representar aquele povo. Um rei do qual era manipulado pela esposa, que os papéis se inverteram até no seu reinado, porque a mulher já estava mandando até no reinado do próprio esposo. Então, queridos, aqui a gente vê quanto é importante também a gente estar constantemente alimentando a nossa vida
vida espiritual. O povo aqui estava passando em tempos de seca, de fome, de escassez, um tempo de provas absurdas. No capítulo 17, narra a história de uma viúva que se encontrava em Serepta, que tinha perdido o marido, vivendo abaixo da linha da pobreza. E ali então aquela mulher estava praticamente com a sua última refeição que ela ia fazer, e ela até diz ao profeta que ela ia comer aquela comida e depois ela e o filho iriam esperar a morte, porque não teriam mais absolutamente nada para comer. Então vocês verem o tamanho da seca, da escassez de alimentos que estava no meio do povo de Israel. Então, queridos, a gente vê quanto é importante nós termos uma vida de alimento espiritual, de termos a preocupação de estarmos orando, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia de forma mais profunda, jejuando, adorando a Deus, ou seja, alimentando o nosso espírito constantemente para que a gente não venha ficar mal espiritualmente e chegar ao estado que o povo de Israel se encontrava. E ali então, amados, aparece Deus, levanta o profeta Elias com uma autoridade, com um poder tremendo, e Elias ali chega diante daquele povo e diz: agora vocês precisam resolver se vocês querem servir a Deus ou vocês querem servir aos demônios, se vocês querem servir a Deus ou vocês querem servir a esse mundo, se vocês verdadeiramente vão se posicionar como homens e mulheres de Deus, ou se vocês vão continuar sendo manipulados por esse rei e essa rainha desviados que estão aí sendo usados pelo diabo para viver massacrando o povo de Israel. Então, amados, eles precisavam se posicionar. E ali, diante daquela pregação do profeta, diante daquela autoridade do profeta ali, que ele estava diante de um desafio, o povo nada falou. Por quê? Porque o povo estava acovardado, o povo estava acomodado, o povo primeiramente queria ver resultado, o povo não queria exercitar a sua fé, porque é muito fácil você tomar uma posição quando você vê a vitória, quando você vê o resultado da situação. Isso aí qualquer um faz. Agora, se posicionar como homens e mulheres de Deus pela fé, era isso que Deus estava ali buscando através de Elias no coração daquele povo. Não era esperar primeiramente Elias entrar numa batalha, numa guerra espiritual tremenda e ferrenha para poder se posicionar. E ali então aquele povo estava naquela covardia. E se vocês analisarem, Elias então chega ao ponto de até ultrapassar o extremo. E ele diz aqui, no versículo 22, então disse Elias ao povo. Só era engano de Elias. Elias não estava sozinho. Sabe por quê? Porque Deus não deixa os seus guerreiros sozinhos. Deus não deixa os seus ungidos só. O Senhor está o tempo inteiro com ele. O Senhor está o tempo todo amparando, segurando, honrando e sustentando aqueles que confiam no Senhor. Porque Deus, ele não age. Deus não faz como faz o homem. Deus não abandona aqueles que ele ama. Ele diz que ainda que uma mãe venha esquecer-se do seu filho, ele jamais se esquecerá. Então, amados, aqui a gente vê o quê? Vê um homem de Deus posicionado. Mas ele esqueceu que ele não estava sozinho. Sabe por quê? Porque no capítulo 18, no versículo 4, a Bíblia garante, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Então Elias não era o único profeta. Ele não precisava se achar que ele era o bambambam, porque não tinha só ele, porque Deus não o desampara, porque Deus, ele está sempre o tempo inteiro conosco. E ainda que não tivesse esses 100 profetas ainda guardados, intactos, que Deus não deixou nem tocarem em nenhum fio de cabelo deles, Deus enviaria anjos se necessário fosse. Mas o profeta, se ele estava na palavra, se ele estava sendo dirigido pelo Espírito Santo, se ele estava verdadeiramente ali, seguindo uma palavra de Deus, uma ordem de Deus, então com certeza Deus estava com ele. Amém, querido? Então, olha, esta palavra, querido, é uma palavra da qual nós devemos fazer uma reflexão profunda, para que nós venhamos colocar em prática na nossa vida. Porque muitas vezes, amado, nós dizemos que somos de Deus, que somos cristãos, que acreditamos, que confiamos, mas no momento que nós somos colocados à prova, no momento que nós somos colocados no deserto, no momento que nós somos levados ao vale da sombra da morte, nós muitas vezes duvidamos, muitas vezes trememos nas bases, muitas vezes deixamos de confiar, deixamos de acreditar, e isso entristece profundamente o coração de Deus. Você pode olhar que toda a história bíblica, o Senhor sempre
ficava triste e muitas vezes até irado com o comportamento do seu povo, quando se acovardavam, quando recuavam, quando Deus estava com eles, mas eles se sentiam só, ou então dono da razão. E então, queridos, muitos estão levando uma vida solitária, levando uma vida de esfriamento, de desânimo, porque não têm ouvido a voz do Espírito Santo, porque não têm honrado os profetas do Senhor. Tem muita gente peitando homens e mulheres de Deus, consagrados e separados por Deus para serem profetas nessa nação, mas tem muitos aí que estão batendo de frente, estão botando o dedo na cara do seu líder, estão desfazendo da autoridade espiritual, às vezes até dentro da própria casa. Dentro de casa, muitas vezes, olha, não estão respeitando a autoridade do pai, não respeitam a autoridade da mãe, e aí quando eles vão para a igreja, eles se sentem no direito de peitar o pastor, de peitar o líder. Queridos, e com isso estão cada dia mais vazios espiritualmente. Às vezes querem desenvolver um ministério debaixo dessa rebeldia toda, mas não conseguem fluir. Por quê? Porque Deus não funciona assim. Deus não está nesse negócio, amados, da desobediência, da insubmissão. Deus é isso, ele cobra totalmente. Olha, ele tirou Lúcifer da sua presença e o lançou fora, porque Lúcifer foi rebelde, se comportou de forma rebelde, ele foi indisciplinado, foi desobediente a Deus, e Deus não compactua com esse tipo de comportamento, seja de quem for. Por isso que o Senhor está nos trazendo essa palavra aqui. E veja bem, Elias foi colocado diante daquela batalha, mas a palavra do Senhor nos mostra a grande vitória de Elias no Monte Carmelo, diante dos profetas de Baal. Enquanto ele estava ali sozinho naquela guerra, naquele momento, naquela hora, o outro lado tinha 450 profetas do diabo para confrontar o profeta de Deus. Mas como o Senhor nunca nos abandona, nunca nos deixa só, o Senhor estava ali presente. E ali todo aquele povo pôde contemplar quando um homem de Deus é usado por Deus com autoridade e poder. E ali então o Evangelho de Cristo foi honrado, porque eu tinha um homem de Deus ali com autoridade e com poder para colocar Satanás e todo o seu exército no seu devido lugar. Querido, você não pode imaginar a autoridade e o poder que você tem. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, o Todo-Poderoso, habita em você. E você, quando está em plena comunhão com esse Espírito Santo, essa autoridade está totalmente à tua disposição, pronta para você usar. Por isso, em nome de Jesus, não continue nesse marasmo, nesse esfriamento, nesse desânimo, mas levante-se, se coloque na posição de um homem e de uma mulher de Deus e vá buscar a Deus com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Lute contra a preguiça, lute contra o cansaço, lute contra o desânimo, lute contra a tristeza. Você é um guerreiro, você é uma guerreira do Senhor, e Deus, ele te separou e ele te ungiu porque ele acredita em você. Então não decepcione o Senhor por causa de situações que o inimigo criou para você nessa terra. O Senhor, ele não tem compromisso com esse mundo. O compromisso que Deus tem é com a sua igreja nesse mundo. Por isso, em nome de Jesus Cristo, receba essa palavra, guarda no teu coração, mas não só guarda, mas pratica ela. Procure compartilhar esta palavra com outras pessoas. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.